Fala, meus amigos, tudo bem? 12 em Campo chegando com as informações do Timão para você neste sábado, 29 de abril. Corinthians que hoje à tarde, início da noite, 6h30, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Clássico importante. E o Timão vai com Danilo como seu treinador. E por falar em treinador, o Internacional descarta a possibilidade do Mano Menezes se transferir para o Corinthians. Vou mostrar os detalhes para vocês aqui. E também o interesse de clubes europeus no Fausto Vera, e tem um time inglês que já prepara uma proposta para tirar o volante do Timão. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo News desse sábado chegando, trazendo aqui as informações do Timão, que hoje enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Clássico importante, o Corinthians num momento turbulento, um momento delicado, né, dentro das competições no Campeonato Brasileiro. É o 14º colocado, avançou na Copa do Brasil ali, nos pênaltis, mas é um jogo de suma importância para o Corinthians para tentar trazer um pouco mais de paz para o elenco, para que as coisas possam fluir melhor aí nessa temporada. O Timão hoje não vai ter o Bruno Mendes, que fica fora para aquela famosa aquele famoso controle de carga, né? Quando o jogador está um pouco mais desgastado fisicamente, ele fica fora e não participa do jogo. Então hoje o Corinthians tem na zaga 3 opções ali: o Murilo, o Balbuena e o Gil, para esse jogo contra o Palmeiras. Lembrando que no Allianz Parque, nos últimos 11 jogos, o Corinthians venceu 4, perdeu 4 e empatou 3. Quem comanda a equipe hoje é o técnico Danilo, também conhecido agora como Danilo Andrade, técnico do Sub-20, ex-jogador do Timão, campeão do mundo, campeão da Libertadores, jogou com 8 ou 9 jogadores deste atual elenco, foi campeão com esses jogadores, então conhece muito bem cada um, sabe aquilo que pode tirar de melhor. Dá para ter grandes expectativas? Talvez não. É muito pouco tempo para que o Danilo possa colocar algum tipo de filosofia ali. Mas, na base da conversa, o Danilo, como poucos, sabe o que é esse clássico. O Danilo sabe o que é jogar contra o Palmeiras. Isso pode ajudar e muito o Corinthians no jogo de hoje. É muito mais um cara ali com experiência de campo ao lado ali para poder passar um pouco de tranquilidade aos jogadores e talvez isso acabe tendo um resultado um pouco mais tranquilo para a equipe do Corinthians. Não é fácil, é um jogo fora de casa, o Palmeiras num bom momento, num grande momento nesses últimos 2, 3 anos, e o Corinthians chega hoje para tentar reverter um resultado que pode, né, nesse momento, totalmente favorável ao Palmeiras, mas é nesse momento que o Corinthians cresce, é nesse momento que o Corinthians mostra o que é. Uma novidade no banco de reservas, o jovem Felipe Augusto, um jogador que eu, questão de opinião, gosto demais, eu acho que é centroavantão mesmo ali, eu acho que é um garoto que pode ser aproveitado muito mais do que Júnior Moraes, do que algumas opções ali para o ataque. Eu acho que a chegada do Felipe Augusto nesse time principal pode dar um alento ali na questão de atacantes, né? Porque o Corinthians sofre demais quando o Yuri não está bem ou precisa fazer alguma mudança para buscar um resultado. Vamos ver se ele tem uma chance hoje, se ele pinta nessa partida. Bom, minha gente, vamos falar agora sobre uma proposta que deve chegar ao Corinthians aí nos próximos dias, tá? O Fausto Vera, claro que é um jogador que desperta interesse de clubes da Europa pelo futebol que vem mostrando dentro do Corinthians. E desde quando chegou? O Fausto chegou, se firmou como titular, passou ali talvez alguns dias ali de instabilidade depois de uma contusão, mas voltou, se firmou jogando muito. É um jogador que tem muito potencial, principalmente por ser muito jovem e por ter muita qualidade. 2 clubes da Europa. Primeiro, o Benfica, que foi ventilado a possibilidade do Benfica levar o jogador, mas o Benfica descartou esta possibilidade. O Benfica disse que não tem interesse no Fausto. Por outro lado, o
Bournemouth, isso, Bournemouth. É um clube inglês, da primeira divisão do futebol inglês. Esse sim, esse tem interesse. É um clube pequeno, subiu para a primeira divisão há pouco. É uma equipe que tem um ano ali na primeira divisão do futebol inglês. Então, é uma equipe muito nova ali e quer se reforçar. Tem dinheiro, vai fazer uma proposta, quer fazer uma proposta para o Fausto. E claro que vai depender do valor oferecido. O Corinthians, a princípio, não tem nenhum interesse em se desfazer do jogador, mas todas as propostas são analisadas e o Corinthians vai olhar, evidentemente, o que será enviado aí pela equipe do Bournemouth para o Fausto Vera. Quero saber sua opinião. Você acha que já vale a pena vender o Fausto por um bom valor, fazer caixa, ou manter o Fausto por mais um tempo aí no clube? Quero saber a sua opinião em relação a isso. Bom, minha gente, e sobre o técnico? Vamos entrar nesse assunto que nos últimos dias tem movimentado o noticiário do Timão. Mano Menezes continua sendo agora a bola da vez, continua sendo o alvo, continua sendo a prioridade, continua sendo o número 1, continua sendo a preferência, enfim, o nome que você quiser aí. O Mano completou um ano de contrato com o Internacional agora, dia 19 de abril, e é muito questionado por uma parte dos torcedores, o que é absolutamente normal. Vai ter, depende do resultado ali, alguns torcedores ficam na bronca, querem a saída, querem a mudança. Outros querem a permanência do Mano Menezes. O Mano tem uma relação com os dirigentes do Internacional, uma relação muito boa. Eu conversei com uma pessoa ligada ao Internacional que me disse, olha, o Inter está muito tranquilo em relação a isso. Existe uma multa contratual de R$ 1 milhão. Isso é um facilitador. Se o Corinthians, de fato, quiser o Mano Menezes, ele paga a multa rescisória e está tudo certo. É o que diz a lei. Você paga a multa rescisória, acabou. Por isso que ela existe. Você paga, você leva. O Corinthians segue conversando com o Mano, aguarda mais umas definições aí, claro, questões salariais, um tempo de contrato, acho que a princípio até o final do ano só. Para o Tite, o Corinthians ofereceu 3 anos e 8 meses de contrato e 3 milhões de salário. É o que se fala, esse valor eu não tenho a confirmação, mas é o que foi noticiado, 3 milhões de reais por mês. Obviamente que para o Mano não será esse valor, mas o tempo de contrato e as questões salariais aí talvez é o que esteja pegando neste momento para o Mano dizer sim. A possibilidade de um anúncio hoje, após o Clássico, é grande. Existe essa possibilidade. Lembrando que o Corinthians joga terça na Neoquímica Arena contra o Independiente Del Valle, jogo importantíssimo pela Libertadores da América. Então, existe a possibilidade de, após a partida, o Corinthians confirmar aí o nome do seu próximo treinador, aquele que será o substituto do Cuca. O Thiago Nunes ontem rompeu o seu contrato com o time peruano, né, e com o Cristal, lá do Peru. Então, já se especula, será que o Thiago Nunes pode voltar? Mas aí é só especulação mesmo, tá, gente? Não tem absolutamente nada. O interesse do Corinthians real é no Mano Menezes. Paga a multa, traz o treinador. Acerta a questão de salário, tempo de contrato, tá tudo certo. O Inter garante que o Mano não sai, pela relação de amizade, pela relação de confiança que ele tem com os dirigentes e com o ambiente que é bom que ele vive dentro do clube, mesmo com alguns torcedores, claro, e aí, repito, tá tudo certo, alguns vão questionar o trabalho do Mano e outros vão gostar. Mas segue esse impasse aí, mas dos nomes, o Mano Menezes volta a ser a preferência do Corinthians, aquele treinador que o Corinthians deseja para esse momento, que é o momento que exige um treinador que tenha capacidade, que tenha controle sobre o grupo e que consiga colocar a casa em ordem. Então, talvez esse seja o perfil mais desejado para o Corinthians neste momento. Às 5 da tarde, a gente volta com o pré-jogo aqui no 12 em Campo. Vamos trazer as escalações, clássico, tudo quentinho aqui para você. Onde você assiste, quem apita o jogo, enfim, todo aquele bate-papo, aquele esquenta e já, quem sabe, com mais novidades com relação aí ao próximo treinador do Timão, tá bom? Comenta aí o que você acha. Você acha que é uma boa, Mano? Você prefere o Thiago Nunes? Você prefere quem
dá sua opinião aí no comentário. Fala sobre o Fausto Vera, quero saber sua opinião também. Você acha que o Corinthians pode vender, deve vender, o Fausto deve ficar? Enfim, sua participação é sempre muito importante aqui no canal, tá bom? Se você for novo, bem-vindo, se inscreva, deixe seu like e eu te espero às 5 da tarde no nosso pré-jogo aqui no 12 em Campo. Valeu? Excelente dia a todos e caso tenha alguma atualização, alguma novidade, alguma definição sobre o novo treinador, a gente volta na hora trazendo aqui para você, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem, até mais, tchau.